Quero convidar você que trouxe a Bíblia para abri-la comigo no livro de Esther, capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Esther, capítulo 2, a partir do versículo 18. Nós vamos fazer leitura nesta noite. Glória a Deus. Quem encontraram pode dizer amém? Amém. Lemos assim: então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio nas províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criava. Naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Como podem dizer amém? Amém. Eu quero meditar com os irmãos hoje a respeito desse texto. Eu sei que o livro de Esther, ele tem algumas particularidades que nenhum outro livro da Bíblia tem. Neste livro nós não encontramos a palavra Deus, não é citado em nenhum momento. O livro de Esther, a história de Esther, ela é uma história amplamente conhecida de todos os irmãos, e há uma ligação muito grande entre o livro de Esther e forca. A forca que todos nós costumamos falar e meditar, geralmente, é aquela de Amã, aquela que Amã preparou para esse Mardoqueu que nós lemos, e que no final das contas sobrou foi para ele mesmo. É o ponto culminante do livro, é o ponto que mais se destaca em todo o relato, nos seus 10 capítulos. Mas existem, queridos irmãos, várias outras situações, várias outras histórias nesse livro. Ainda no domingo próximo passado eu meditei lá na igreja 7 com os irmãos, falei a respeito dos capítulos 1 e 2 até o versículo 17, mas hoje nos versículos 18 a seguir ao que eu li, eu pretendo meditar com os irmãos e vamos observar que existem missões nesse texto que nós lemos, que são muito importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. A Bíblia Sagrada nos diz que novamente o rei fez um banquete. Parece que Mardoqueu, que Assuero era um rei muito acostumado e habituado a servir banquetes. Assuero era um rei que tinha prazer em fazer grandes festas e que os seus súditos, se não todos, uma boa parte deles, participassem destas festas que ele oferecia. E de acordo com o que nós lemos, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, ele servia verdadeiros banquetes. Ele era um rei extremamente poderoso. A Bíblia diz que o seu reinado se estendia
por 127 províncias, mas províncias ali significam países, 127 países, e se estendia da Índia até a Etiópia. Era um reino muito grande. O primeiro banquete que ele fez, no terceiro ano do seu reinado, foi um banquete, uma festa tão grande que essa festa durou 180 dias, ou seja, 6 meses de festa. E várias vezes você encontrará no texto dos capítulos, principalmente 1 e 2, a expressão dizendo que Assuero, ele era um rei extremamente generoso. Várias vezes você vai encontrar o escritor relatando que tratava-se de um rei generoso. Ora, o que é um rei generoso? Uma coisa é você ter um pobre generoso. Uma coisa, meu irmão, é você ser filho de alguém que é pobre, é generoso, mas é pobre. Eu sou um homem extremamente generoso, principalmente com as minhas filhas. Eu sou o tipo de pai que tem uma dificuldade enorme para dizer não. Pode ser o pedido mais absurdo que possa parecer, eu tenho uma dificuldade enorme para dizer não para elas. Se eu pudesse, eu faria tudo que eu já faço e faria muito mais, só que elas são filhas de um pai pobre. O meu pai, talvez eu seja assim, minha mãe está aqui, porque o meu pai é um homem extremamente generoso. Se alguém bater a porta da minha casa, meu pai tiver um prato de comida, só um prato, ele divide aquele prato com alguém, se bobear, ele dá o prato para esse alguém e ele fica com fome, porque é um homem extremamente generoso, mas é um homem pobre. É um homem que a sua condição financeira lhe impõe limitações. A sua generosidade pode ser grande como for, a sua capacidade financeira lhe impõe um limite que ele não tem como ultrapassar, mesmo que queira. Ele não tem como. Tenho certeza que existem muitos crentes aqui que também são extremamente generosos. E a Bíblia tem bênção para a vida daqueles que são generosos. Você me entendeu? Ou você é um pão duro, contumaz, aquele tipo que a gente consegue colocar um estomazil dissolvido, coloca o pozinho na mão dele, ele pega, fecha a mão com aquele pozinho, atravessa o Oceano Atlântico nadando, chega lá na África, do outro lado, e ele abre a mão e o pozinho cai seco, então fechada. Talvez a mão de algum crente esteja assim, mas Deus está querendo entrar dentro do seu coração, mudar esta situação, porque você precisa aprender a ser um homem e uma mulher generosos, porque tem bênçãos reservadas da parte de Deus para quem é generoso. Não estou dizendo que você deve sair por aí jogando dinheiro fora, rasgando dinheiro pelas esquinas, absolutamente. Mas lembre-se, você tem filhos que gostam de comer uma pizza de vez em quando. Você tem uma esposa que merece ter uma folga, desde a sexta-feira à noite até o domingo à noite, ou seja, todo final de semana. Ela merece pelo menos um fim de semana por mês de fogão limpo e coberto. Vou repetir, talvez as irmãs me entenderam. A sua esposa merece que você deixe aquele fogão fechado, tampado com uma toalhinha por cima, porque não, é porque ela merece. Ela merece isso. Glória a Deus. Eu olho para mim, queridos irmãos, olho para o meu pai, olho para mim como pai, e me lembro de uma palavra que Jesus proferiu certa vez, dizendo o seguinte: ora, vocês que são maus, você é um pai ruim, por melhor que você seja, Jesus disse que você é um péssimo pai, que você é homem, que você é mau, que você não sabe, porque
porque você não aprendeu, e se aprendeu, se esqueceu ou não quis aprender. Jesus disse: vocês são maus, e mesmo sendo maus, vocês sabem dar bons presentes para os seus filhos. Há poucos meses eu realizei um casamento, e foi uma festa de arromba, uma grande festa. Ali no meio da festa, depois da cerimônia, na festa, o pai da noiva me chamou, conversando com ele depois da cerimônia e no meio da festa. Ele me disse assim: pastor, o senhor sabe por que eu gastei até o que eu não tenho para fazer essa festa de casamento para minha filha? Eu poderia, pastor, com o dinheiro que eu gastei aqui, seguramente eu poderia ter comprado, se não comprado, um terreno, dava uma entrada muito boa no terreno para ela e para o marido dela. Mas o senhor sabe por que eu fiz a festa? E eu fiquei curioso para saber. E eu sou 100% contra a festa. Eu sou radicalmente contra a festa. Não me leve a mal. Estou falando isso da liberdade de Deus e do Espírito Santo. Porque eu já vi gente vendendo uma casa para fazer festa de casamento. Eu vi. E eu acho isso uma barbaridade. Eu já vi gente que gastou, vou dizer o valor aqui, vocês não sabem quem é mesmo, gastou 30 mil reais para fazer uma festa e passou a lua de mel aqui em São José do Rio Preto. Eu iria para Paris com esse dinheiro. Irmão, eu ia para Paris, eu ia para Roma, eu ia andar toda a Europa inteira com 30 mil contos. Aí o pai me disse por quê. E eu vi que ele tinha motivo. Ele disse assim: pastor, você sabe por que eu fiz essa festa? Eu disse: não, estou curioso para saber. Estou curioso, me fala, porque eu tenho duas lá em casa, eu quero que o senhor me diga. Como é que o senhor está com a cabeça de gastar um dinheiro dentro de uma festa? Ele disse: porque essa menina nunca me deu dor de cabeça. Essa menina nunca me deu dor de cabeça. Ela nunca levantou a voz para mim e para a mãe dela. Essa menina é um anjo que Deus colocou dentro da minha casa. Ela cuida de mim, cuida da mãe dela, cuida da casa, trabalha, estuda, é uma filha carinhosa, educada. A menina é crente, aluna da escola dominical, não perde trabalho. Eu conheço essa menina desde muitos anos. Eu estou aqui em Barreto já há 14 anos. Eu conheci uma garotinha, uma adolescente, e posso dar testemunho junto com o pai dela. Foi por isso, pastor, que eu fiz essa festa. E se ela pedisse mais, eu faria mais, porque ela é uma filha de ouro. Deus olhou para aquele pai e disse assim: você é mau, mas mesmo sendo mau, você sabe dar uma boa festa para sua filha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Eu vou repetir o que eu disse no comecinho. Você é limitado. Por mais generoso que você seja, por mais bondoso que você seja, por mais caridoso que seja o seu coração, tem um limite financeiro, um limite do seu bolso. É onde você não tem condições. Você doa 2 cestas básicas, você poderia doar 10, você não tem. 10 cestas básicas vão custar 700 reais. Quem é que vai ter condições de dar 10 cestas básicas? Não tem. Eu queria doar, mas eu não tenho. Aquele pai, você, eu, somos limitados, mas a Suero representa o Rei dos Reis nessa palavra. A Suero, o rei, representa alguém que não conhece limitações. A Suero representa alguém que é muito mais generoso do que ele. Eu estou falando do nosso Deus, a quem nós servimos. Eu estou falando do Deus que costumeiramente serve banquetes para os seus servos. Eu estou falando de um Deus que prepara a mesa para o seu povo, mesmo quando eles estão andando no deserto. Eu estou falando de um Deus que abre portas onde não existem portas. Ele não conhece limitação. Ele não conhece alguém que lhe diga: o Senhor deixa ir só até aqui. Ele vai até onde ele quiser. Ele abençoa até o nível que ele quiser. Ele eleva até o patamar que ele quiser. Nós estamos diante de um Deus generoso na acepção da palavra, que tem tudo para nos dar.
a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, elas sim limitam a ação da mão do nosso Deus sobre a nossa vida. Mas se tiver crentes aqui nesta noite, se houver entre nós crentes nesta noite, que tem a capacidade de acreditar, que tem o poder de acreditar, acredite, porque Jesus um dia fez a seguinte afirmação: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. E para quem crê não há limitação, para quem crê não há limitador, para quem crê não há impedimento, não há barreira, porque nós servimos a um Deus cujo poder é ilimitado. Louvado seja o seu nome poderoso. Este banquete que Assuero fez foi para apresentar Esther, uma belíssima mulher. E nos diz o texto, no versículo número 19, que na segunda vez que se reuniram as virgens, Mardoqueu estava sentado na porta do rei. Você vai encontrar Mardoqueu sentado na porta do rei no capítulo 1. Você vai encontrar Mardoqueu sentado na porta do rei no versículo 19. E só aqui nessa passagem que nós temos você vai encontrar também Mardoqueu sentado à porta do rei no versículo 21. Mardoqueu era um homem acima da média. Mardoqueu era um homem inteligente. Mardoqueu era um homem capaz. Mardoqueu, ele era um homem com visão. Mardoqueu era o cara. Você conhece alguém que tem capacidade? Capacidade para qualquer coisa na vida, ou para muita coisa na vida. Você conhece alguém assim? De repente a esposa está sentada aí olhando para o marido pensando: meu marido é um homem muito capaz. Tem mulher aqui olhando para o seu esposo, ou imaginando, lembrando do seu esposo, pensando: meu esposo é um homem extremamente capaz. Quem sabe tem algum pai aqui olhando para o filho dizendo: meu filho é uma pessoa extremamente capacitada. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa acima da média, é uma pessoa educada, fina, uma pessoa que sabe falar, que sabe entrar, que sabe sair. Meu filho, minha esposa, meu marido, meu pai é alguém assim. Mardoqueu também era. Mas a Bíblia diz que ele ficava todos os dias na porta. Ele ficava sentado e ficava na porta do rei. Ele não entrava, ele ficava no pátio. Ele não entrava, ele ficava na porta. O rei Assuero, ele era um rei que tinha uma administração diferente de outros reis de sua época. A Bíblia nos diz que ele trabalhava junto com 7 sábios. Ele era um homem inteligente. E todo mundo que é inteligente se cerca de pessoas tão inteligentes ou mais inteligentes do que ele. Tem muitos pastores que quando vê um obreiro pregando, falam: vou matar esse cara. Vou, porque ele está pregando muito. Vou cancelar as oportunidades dele, porque eu quero ver. Você vai pregar onde? Vai pregar na igreja com o irmão, e eu vou pregar na mão. Quero você aqui. Para quê? Para nada. Quem sabe o pastor quer que eu fique aqui para eu pregar? Não. Senta aí e fica quietinho. Silencia aquele irmão. Não é assim? Eu conheço alguns pastores que fazem isso. Mas o homem sábio, ele se acerta quantos mais sábios ele tiver. Assuero era um homem inteligente, ele tinha 7 além dele. E a Bíblia diz no capítulo 1 que ele trabalhava com as portas do seu gabinete abertas. Você acredita nisso? Eu comecei a trabalhar assim também depois que eu li esse texto. Eu não trabalho mais com a porta do meu gabinete trancada. Eu deixo a porta aberta. Eu trabalho com a porta do gabinete aberta. Eu vou fazer também. Vou usar o exemplo dele.
gabinete só trabalha aberto. Quem estiver por ali são os sábios, os entendidos. Eles estão ali participando de tudo, estão ouvindo tudo, o que está acontecendo. Não para fazer fofoca, porque sábio não faz fofoca. Ele escuta e ajuda, escuta, filtra e ajuda. A Bíblia diz que Salomão, que era o mais sábio de todos, ele tinha, não 7, mas ele tinha 24 sábios que trabalhavam com ele, que assistiam junto com ele. Era um homem inteligente, era um homem capaz. Mardoqueu poderia ser classificado, tanto é que, se você estudar o texto, você verá que lá na frente ele se tornou o segundo. Tanta era a sua capacidade. Quem sabe, meu irmão, você também não está olhando assim para a sua comunidade. Quem sabe você não está olhando para o tempo à sua volta e pensando: eu estou perdendo o meu tempo nesse ministério, eu estou perdendo o meu tempo com essa igreja, com esse irmão, estou perdendo o meu tempo com essa esposa, nesse trabalho. Eu vou te dizer uma coisa: faça como Mardoqueu, aprenda que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, a parte B, que o coração do sábio, ele vai discernir o tempo e o modo. Então, isso que eu estou pregando aqui, como costuma dizer o pastor Alderi, isso daqui não é para qualquer cabeça, não é qualquer um que vai entender o que eu estou querendo dizer nesta noite. Só conseguirão me compreender aqueles que são sábios, porque a Bíblia diz que só o sábio é que consegue entender o tempo e o modo, discernir, entender. Paulo disse aos Romanos capítulo 13, versículo 11, ele disse assim: e isto digo, conhecendo o tempo. Quer dizer, eu sei quais são os tempos, quais são as épocas. Em uma outra carta que ele escreve aos Coríntios, também no capítulo 13, também no versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu fazia as coisas próprias de menino, mas logo que me tornei a ser homem, eu deixei as coisas de menino de lado e passei a agir como homem. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu discorria como menino, mas quando eu vi que havia me tornado um homem, eu deixei as coisas de menino de lado e passei a agir como um homem. Você, meu irmão, é capaz de compreender o tempo das coisas da sua vida? A nossa vida, queridos irmãos, ela é feita de ciclos. Quando se encerra um ciclo, você precisa ter entendimento, você precisa ter inteligência para saber que aquele tempo, aquele período acabou, em aproveitar ao máximo cada época da sua vida. Se você entende, diz amém. Os sábios conseguem entender isso. Só quem é sábio consegue entender o que eu estou dizendo. Eu explico por quê. Porque eu fui um garoto e vivi como garoto, vivi como menino. Logo me tornei um adolescente, eu vivi como adolescente, eu brinquei como adolescente, eu dei risada como adolescente, me converti nessa época, e comecei a pregar o Evangelho nessa época. Eu, como adolescente crente, não tinha como querer viver como um adolescente do mundo. Vou repetir: como um adolescente cristão, servo de Deus, não tinha como eu querer viver a minha vida como um adolescente mundano. Se os adolescentes mundanos da minha época aprenderam a beber nessa fase, eu não aprendi, porque eu sempre fui crente. Se os adolescentes dessa época xingavam palavrão, eu não xingava, porque eu era servo de Deus, e eu não via, não entendia aquilo como correto. Hoje, às vezes eu vejo obreiros falando palavrão. Verdade, meu irmão, obreiros que falam palavrão como se estivessem falando um papo d'água. E um dia a casa cai, você sabe por quê? Porque o costume do cachimbo, minha avó dizia, deixa a boca torta. E o camarada vai pregar,
Ele fala palavrão, hein? Eu me lembro uma vez que eu fiquei tão irado no trânsito, no meio de uma rodovia. Eu tenho um problema aqui. Você sabe que a questão da conversão, ela é gradativa. Nós ainda que estamos aqui nesse mundo, não estamos 100% convertidos. Uma área que precisa se converter é no trânsito. Porque, meu irmão, eu aprendi a dirigir em São Paulo, na Marginal Tietê, na Via Dutra, na Avenida Paulista, Radial Leste. Se você não conhece esse lugar, nem queira conhecer, meu irmão. Porque foi lá que eu aprendi a dirigir. Foi lá. De modéstia à parte, eu me tornei um bom motorista. Então eu não consigo admitir com você ver quando alguém faz uma barbeiragem perto de mim. Um dia um camarada me deu uma fechada numa rodovia, um perigo que nós passamos, eu com a minha família. E eu comecei a dizer um monte de elogio para aquele cidadão. Quando eu acabei de elogiá-lo, minha filha caçula olhou para mim e falou: pai, o senhor está de parabéns. Eu falei: por quê, filha? Porque o senhor não disse nem um palavrão. Chamei ele de corintiano. Ia ser corintiano! Você sabia, eu? Minha filha mais nova disse: pai, o senhor está de parabéns. O senhor não disse nem um palavrão. Porque o costume, eu era mudando, agora eu não sou mais. Quando eu era de lá, ok, agora eu não sou mais. Quando eu comecei a namorar, ora, meu irmão, eu aproveitei o tempo do namoro como cristão, como servo de Deus. Namorei só a irmã Cristiane. Todas as outras foram erros, foram equívocos. O namoro que eu tive foi com ela, foi um namoro. Aí a minha mãe, para provar. Quando eu me casei, nós não tínhamos a Isabelle, nós vivíamos, irmãos, como dois homens. Vamos morar, vamos sair para casa, ia para Virgínia, e tal, não sei aonde vamos, pegava o carro, sair, vamos viajar, vamos embora. Até o dia que a Isabelle nasceu, minha vida mudou daquele dia para frente. Vamos viajar, não dá, menino, como é que vai sair? Vamos fazer isso aqui, não tem como. Como é que você vai levar a Isabelle para um lugar, bebezinha, não tem jeito. Aproveitei como casado sem filho, depois veio a filha, agora eu estou aproveitando minha vida como uma criança. Daqui a pouco chegou a Carol, aproveitei o momento quando eu era pai de uma, agora eu sou pai de duas. Essas duas se tornaram adolescentes, então eu tenho que aprender e saber lidar como pai de adolescentes. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo que eu não serei mais pai de adolescentes. Elas vão crescer, o tempo não para. Daqui a pouco essas duas vão se casar e daí novamente eu vou ter que reaprender a viver sozinho com a minha esposa dentro de casa. É fácil, meu irmão, e aprender a discernir o tempo. Não, vamos trazer os filhos para morar dentro de casa com a gente. Não, meu irmão. Não, o filho casou, ele criou asas, deixa ele voar. Tem que aprender, tem que compreender o tempo, saiba a época. Ele cresceu, ela cresceu, casou, Deus te abençoe, seja feliz. No dia que eu casei, a minha mãe disse uma frase, vai ver se ela vai lembrar disso, meu pai chorando, dia do casamento, meu filho está enficado, minha mãe falou assim: se Deus quiser, para nunca mais voltar. Meu pai falou: para que isso, mesmo? Você está dizendo um negócio desse do nosso filho e tal? Minha mãe falou: é lógico, porque se ele voltar para casa agora é porque ou ele está com alguma dificuldade, principalmente financeira, ou porque ele se separou da esposa. Então Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus, nunca mais volte para morar. Para passear sempre bem-vindo, mas para morar não, acabou. Mas é fato, meu irmão, isso é a vida. Compreenda, existe um tempo determinado para você. Compreenda isso, meu irmão, aprenda essa lição. Depois que seus filhos se casam, chegam os netos, você então tem que aprender como é que você vai fazer para ser avô ou avó. Tem que aprender, tem que saber também lidar com essa situação. Mardoqueu estava pronto, mas ele estava na porta.
Deus olhava assim para ele e dizia: ainda não. Mardoqueu, ainda não. Fica quietinho aí, fica calmo. Não se apavora não. Vai chegar a hora certa, ainda não. Fica na porta. Fica na porta. Você está na porta, meu irmão? Você está na porta? Hã? Você está na porta? Estou te perguntando, você está na porta? Jesus disse: eu sou a porta. Vou perguntar de novo: você está na porta? Mardoqueu estava sentado na porta. Todo santo dia ele estava na porta. A porta é Jesus. A Bíblia Sagrada diz que quando Jó passou por toda aquela provação, perdendo a saúde, os filhos, o dinheiro, a riqueza, diz a Bíblia que ele diz assim, no capítulo 31, ele diz assim: eu fui provado, eu passei por dificuldades, mas eu nunca saí da porta. Sabe por quê? Ele estava falando da porta da cidade, porque na porta das cidades antigas era onde ficavam os homens de renome, era onde ficavam os sábios, os anciãos, os entendidos. Quando alguém tinha uma questão para ser julgada, não havia juiz, não tinha advogado, eles levavam na porta da cidade. Lá na porta estavam os sábios, os entendidos. Jó estava na porta. Ele passou por aquela provação. Os seus amigos diziam: você deve ter pecado contra Deus. As pessoas maneavam a cabeça. A mulher dele dizia: amaldiçoa Deus e morre. E onde é que estava Jó? Ele disse: eu nunca saí da porta, eu jamais me ausentei dela. É verdade, eu tinha vergonha, eu tinha receio, mas eu nunca saí da porta. Louvado seja não saia da porta. E assentado, diz a Bíblia, ali na porta, ele descobriu um caso. Dois dos eunucos do rei estavam tramando contra a vida de Assuero. E a Bíblia Sagrada nos diz que, assentado na porta, Mardoqueu ouviu falar. Mardoqueu ouviu falar que havia uma trama entre eles. Ele foi e contou para sua prima, a prima que ele havia criado. Ele contou para Esther: Esther, eu descobri uma trama para tirar a vida do rei. E Esther foi até o rei e contou para ele. Negócio aqui, meu irmão, é um caso que precisa ser observado com cuidado. É um caso que precisa ser analisado com carinho. Porque Deus sempre tem um propósito para tudo nas nossas vidas. Até o tempo, Deus tem um propósito para você estar onde você está hoje. É o tempo. Qual é o propósito? Não sei. Ele sabe. Qual é o propósito? Desconheço, mas Ele sabe. Eu me arrependo com uma palavra que Ele disse a Pedro em João capítulo 13: o que eu faço agora, você entenderá depois. O que está acontecendo hoje não tem que entender, você só vai entender lá na frente. Lá na frente. Agora você não consegue saber o que é. Lá na frente você entenderá. Se contente com esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra, meu irmão. Deus não erra. Deus não erra. Perguntou para Mardoqueu o que havia acontecido, a trama, e diz a Bíblia que Mardoqueu fez o quê? Ele mandou investigar. Mas Mardoqueu não é um homem de confiança, é um homem de confiança. Mardoqueu não é uma pessoa de renome, é uma pessoa de renome. Mas investiga o caso. Investiga primeiro, antes de você agir, meu irmão. Existem muitas pessoas que estão dando ouvido a cada tipo de conversa sem pé nem cabeça. Há poucos meses agora surgiu uma moda ali na igreja sede de colocarem a culpa, ou melhor, a responsabilidade sobre qualquer coisa na cristiana. Alguém queria ligar o ar-condicionado lá na sede, a pessoa estava com calor, Aí eu chego lá e falo com o irmão Luiz, a irmã Cristiane mandou o senhor aumentar o
vem, nós vamos mandar a temperatura aí do climatizador. Aí o irmão Luiz ouviu, e ela tá. Aí algumas pessoas não gostam daquele bicho lá. Aí ele reclama, irmão Luiz, abaixa lá, irmão Luiz, está frio, estou batendo os queixos aqui. Aí o irmão Luiz disse, foi a irmã Cristiane que mandou. Aí a irmã filha Cristiane, irmã Cristiane, a senhora mandou aumentar? Eu não. Não mandei nada, eu? Mas não falaram? Eu não mandei não. O cara queria apagar a luz aqui para ligar o relógio. Apaga a luz aqui, quem foi que mandou? O pastor vai. Ela apagava. Mas o senhor mandou apagar? Eu? Eu não. Não estou sabendo de nada. Isso foi um monte de coisas, um monte de vezes que aconteceu. Daí ele falou para o meu irmão, antes de você saber do negócio, investiga primeiro. Antes de você tirar as suas conclusões, procura saber se é verdade. Nós vivemos num mundo, meu irmão, um mundo cibernético, um mundo da internet. Hoje em dia, qualquer coisa que aparece no Facebook, todo mundo pensa que é verdade. Por exemplo, tem um monte de gente que vocês que estão aqui que tem Facebook, já viram isso, vocês já compartilharam. Um negócio dizendo lá que o Álvaro Carneiro falou, dizendo como se fosse ele. Quem é o Álvaro Carneiro? É um cara aí. Dizendo que se você ligar o carro com ar-condicionado, sem desligar, aquele negócio está quente, ai meu Deus do céu, que negócio sem pé nem cabeça aquilo, que não existe, meu irmão. Mas um monte de vocês aqui que tem Facebook compartilharam o que eu vi. Ô irmão, você está achando que eu vou organizar eu? Nem Facebook eu tenho. E eu vou mandar alguém ligar o ar-condicionado? Para de graça. Isso daí é um monte de outras coisas que saem publicando por aí como se aquilo fosse a verdadeira verdade. Saem falando, você viu só o que aconteceu com o fulano? Não, o quê? Aí já conta. E eu aprendi que quem conta um ponto aumenta um ponto. E você faz aquela brincadeira do telefone assim, você fala que não faz tipo matando. Ele vai passando, tal, dá a volta e vem aqui, a hora que chega lá no último da porta. O que é que ele falou aí? Ele falou, jaca. E não é assim? Antes de você procurar, antes de você levar alguma coisa adiante, faça como a Sueli, procure primeiro ver se é verdade. Procure saber se é verdade. A Sueli procura, vamos analisar. Vamos primeiro investigar o caso para saber se é verdade. Não que nós sejamos investigadores, meu irmão. A Bíblia Sagrada diz que nós não devemos nem julgar, quanto mais investigar. Mas se for um caso sério, procure primeiro saber a verdade sobre qualquer assunto. Nós que estamos na cidade, nos corredores dessa cidade, meu irmão, se conversa tanta abobrinha por aí, falam tanta coisa de mim. Uma defesa própria, falam cada barbaridade de mim. Um dia eu me lembro que há uns meses, eu já vou dizer logo, é porque eu alguém vai pensar, o pastor está falando de fulano e tal. Já faz 8 meses, então nós faz a conta, nós estamos em novembro. 8 meses, nós vamos voltar lá para março. Março, está lembrado? O que estava acontecendo em março? Março. Nem a Copa do Mundo, lá atrás ainda. Então quer dizer que já faz muito tempo. Um irmão duvidou se da nossa igreja, presta atenção, não vai pensar bobagem. Ele está falando de meu grande, você não sabe o que eu estou falando. Vou te dizer, por mais que você conjecture na sua cabeça, você vai pensar, é fulano, não é. Não é. Foi lá atrás, antes desse negócio de sair da igreja do Merengue virar moda, foi lá atrás. Bem lá atrás, um irmão saiu por um motivo banal, um motivo todo, aí ele explicou, mas faz muito tempo, acho que foi em fevereiro isso, nem março foi. Então, antes de você pensar qualquer abobrinha, você não sabe o que eu estou falando, porque você não me conhece, você não imagina de que eu estou falando. Mas aí alguém chegou num salão de beleza da cidade, lá no salão tinha uma senhora desviada da igreja, desviada. E alguém lá falando assim, eu estou sabendo que o pastor Wagner mandou um convite para ele voltar, e ofereceu até um cargo, aí eu falei, é mesmo?
o pastor ofereceu o cargo. Aí a irmã desviada, que ele conhece, chegou e falou assim: "Você desculpa eu entrar na conversa de vocês? Vocês conhecem o pastor Mário?" Aí uma parou e o cara da outra: "Eu conheço." Eu vou perguntar de novo: "Você conhece o pastor Mário?" Por que está falando isso? Porque eu conheço. Eu conheço o pastor Mário. E eu nem falei com ele, mas eu tenho certeza que o pastor Mário jamais vai oferecer um cargo para alguém que saiu da igreja para ir voltar. Isso é mentira. Pode bater aí, pode falar que isso é mentira. O pastor Wagner não faz isso daí não. Aí o negócio chegou para mim, a irmã procurou, muito obrigado pela senhora ter me defendido, porque é verdade, jamais. Quem me conhece um pouco, não está conhecendo muito não, quem me conhece um pouquinho assim, sabe, que eu não ofereço um cargo para segurar ninguém na igreja. Antes de você sair arrumando alguma coisa, meu irmão, faça como a Suela, procure saber qual é a verdade. Ela então contou a Suela, descobriu a trama e mandou que se fossem enforcados os bigtantes. E eles foram enforcados. E a Bíblia diz, relata, isto foi registrado no livro das Crônicas do Rei. As histórias. Havia um historiador no reino, no palácio, que costumava relatar os fatos que aconteciam para os futuros reis, os fatos, os casos. Isso era o costume. Existem 4 livros da Bíblia que tratam somente de história. São as Crônicas, primeiro e segundo, e o livro dos reis, além de Samuel, mas Samuel é um caso à parte. 4 livros que tratam apenas das histórias dos reis de Israel e de Judá. 4 livros, presta atenção. Aquele ato de Mardoqueu foi um ato heróico, foi um ato reconhecido. E o que foi que Mardoqueu recebeu por aquele ato? O que foi que ele ganhou por aquilo? Nada. Não ganhou nem uma caneta de lembrança, nem uma plaquinha dizendo: Mardoqueu, muito obrigado, nessa data o rei te homenageia. Ele não ganhou uma rua com o seu nome. Mardoqueu não ganhou uma compensaçãozinha em dinheiro, presentinho, não ganhou nada. Apenas aquilo ficou registrado. Crente, preste atenção. Existe um livro lá no céu chamado Livro das Memórias, onde tudo aquilo que nós fizemos e fazemos, e aquilo que nós faremos, está tudo registrado. Tudo aquilo que nós fazemos gera ou gerará para nós uma recompensa, um prêmio. Quem aqui quer receber um prêmio de Deus nessa noite? Existe um prêmio para você. Existe um prêmio para você. Aleluia! Mas Mardoqueu não recebeu nada. Número 1, ele não estava preparado para receber. Número 2, não era o tempo que ele recebeu. Número 3, talvez ele desperdiçasse. Número 4, não era o plano de Deus para aquele momento. Tem um prêmio reservado para você. Cada folheto que você entrega, cada madrugada que você passa de joelhos, cada oração que você faz, cada pregação que você ministra, há uma recompensa de Deus na sua vida. E na hora certa, Deus vai fazer com que essa recompensa chegue até as suas mãos. Na hora certa, tudo se esclarecerá. Na hora certa, Deus vai abrir as portas que forem necessárias sobre a sua vida. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Na hora certa, todas as coisas vão se encaixar. Na hora certa, as portas se abrirão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família.
Louvado seja Deus. Apenas faça como Esther. Obedeça. Obedeça. Amém? O preço do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida é o preço da obediência. A Bíblia diz que Esther obedeceu o que Mardoqueu havia lhe ordenado. Agora ela era rainha, agora ela era uma mulher casada, mas a Bíblia diz que ela obedecia da mesma forma quando ela ainda era criança. Do mesmo jeito quando ela ainda era adolescente. Do mesmo jeito quando ela ainda era solteira. A Bíblia diz que ela obedecia da mesma forma. Você também está disposto a obedecer? O preço do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida é a obediência. Filhos obedientes terão vitória. Filhos obedientes serão abençoados. Servos obedientes desfrutarão da bênção de Deus. Quero que você se coloque de pé, por favor, no seu lugar, aí mesmo, onde você está sentado. Glória a Deus. Quero saber se a Carol pode cantar mais um hino, Carol. Nós vamos ouvir a Carol louvando a Deus com mais um cântico nessa noite. Eu quero que você pense por um instante, meu amado irmão, que você está na presença de um Deus generoso. Quero que você se lembre que você está diante de um Deus que é o controlador da história. Ele é o governador moral da história da humanidade, da história do Brasil. Ele é o governador moral da história do estado de São Paulo. Ele é o governador moral da história de Barreto. Ele é o governador moral da história do seu bairro, da história da sua rua, da sua casa, da sua família, da sua vida. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele detém em suas mãos todo o poder, bendito seja o seu santo e excelso nome. Você é um pai mau, mas você sabe dar bons presentes para seus filhos. Agora pense, se você pudesse, qual seria o futuro que você escreveria para os seus filhos? Se você pudesse, qual seria o futuro que você escreveria para os seus filhos? Qual casa você escolheria para eles? Deus tem uma caneta na sua mão que pode escrever o seu futuro da maneira como Ele quiser. Ele diz: vocês são maus e mesmo assim sabem dar bons presentes. Eu sou bom. O que é que eu posso fazer na sua vida? O que é que Deus pode fazer na nossa vida? O que é que Deus pode realizar conosco? Ele quer realizar. Carol, louve ao Senhor. Feche seus olhos agora, curva sua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Adore o nome do Senhor nesta noite. Adore a Deus.